Olá, tudo bem com vocês? Já estamos de volta com as nossas gravações aqui no Mídias Podcast. Eu e a Thaís já estamos muito felizes, né, Thaís, de estar aqui continuando a contar histórias de empreendedores em Portugal. E hoje nós temos uma convidada muito especial e eu quero que a Thaís apresente ela para nós. Olha, nossa convidada, ela tem uma história de vida incrível, não é porque ela tá aqui não, mas ela realmente inspira muitas mulheres, né? É a Letícia. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Letícia, ela tem a página do Mulheres em Portugal, né? E atualmente essa página tem abrangido, assim, muitas mulheres que imigram, né? Que são mães, que são empreendedoras, principalmente. E a gente está aqui para conhecer um pouco mais da tua história. Bora lá. Conta para nós como surgiu Mulheres em Portugal, porque hoje você tem um trabalho incrível, né, de conectar mulheres, falar sobre o network e o business feminino, porque nós somos imigrantes em Portugal. E esse mundo é um mundo muito extenso, é um mundo que não é fácil. Conta pra gente como surgiu esse projeto, o que te inspirou a ajudar outras mulheres aqui em Portugal. Bem, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigada novamente pelo convite. O grupo surgiu de uma necessidade de conhecer pessoas, né? Eu cheguei aqui em 2017, em fevereiro, não conhecia absolutamente ninguém, né? Conheci uma amiga que estudou comigo, mas ela com a vida dela já há 20 anos aqui. E conheci a Fernanda, por acaso, pelo Instagram, ela me procurou, ela estava vindo para cá. E numa dessas coincidências, que na verdade não existem coincidências, né? Esses encontros que... Sim. Lá em cima eles já são predestinados. Nos entregam. Os meus filhos estudavam na mesma escola do filho dela. E eu reconheci o filho com ela. E eu cheguei, chamei, a gente saiu dali para tomar um café. E resolvemos... vamos fazer uma movimentação para conhecer essas meninas e tudo. Tinha o grupo do... Aí a gente criou o grupo do Facebook. Né? Que antes no WhatsApp não tinha grandes coisas. O grupo secreto, né? Só entrava mesmo mediante indicação, né? Como é ainda hoje. Falei, vamos se encontrar? Vamos, a gente coloca lá, a gente coloca no nosso Instagram pessoal, né? Sim. No meu, não existiu Mulheres em Portugal. E ali a gente marcou o encontro no 100 Montaditos do Cais do Sodré. Pensou o quê? Vou eu, ela, duas que estavam com a gente, e mais meia dúzia. Nossa, tinham 60 mulheres lá. Meu Deus! Incrível! A surpresa deve ter sido maravilhosa. Foram 60 mulheres, eles estavam enlouquecidos, né? Porque... Não esperava esse não público esperavam, todo, né? Não estavam dando conta. Sim. Os outros clientes estavam reclamando do barulho. Demora, do barulho e tudo. Principalmente do barulho. Eles colocaram a gente lá em cima, né? Num lugar mais isolado, mas não adiantou grandes coisas. E nesse dia, que foi dia 15 de março de 2018, a gente criou o grupo do WhatsApp. Olha só. E foi também no boca a boca, né? Indica fulano, indica... E o grupo só podiam 256 mulheres. Não podia mais do que isso. Tinha uma fila de espera gigantesca. Então, eu sempre pedia, gente, quem não está participando e tudo, dá lugar. Porque, às vezes, o grupo foi criado para quê? Quando a gente migra, é como se a gente nascesse de novo. Sim. Né? Você busca um espaço, né? Então, a gente está sem lenço, sem documento, sem amigo, sem se sentir pertencente, sem absolutamente nada. Então, é uma gestação e a gente é jogado nesse mundão, apesar de Portugal ser tão pequeno, Sim. né? E a gente começou a falar, olha, para tirar a carta, aquelas coisas, né? Carta de condução, do IMT, as dúvidas mais frequentes, CEF, para agendar. Então, era sempre... assim. A vida iniciante do imigrante é essa, NIF, exatamente. Porque vem todo mundo, né? Eu não consigo Escola, agendar. E olha que na filhos. época era mais fácil de agendar, né? Hoje a gente encontra, é até bom a gente falar sobre isso, Letícia. Tem muitos imigrantes hoje que, infelizmente, estão com documentos vencidos porque a AIMA não está conseguindo acompanhar a demanda. Eu tenho amigas, né? Inclusive, que todo mundo conhece, que está aqui há mesmo tempo que eu, mas ainda não pegou a cidadania. Né? E que não consegue não pode renovar. nem viajar, não pode fazer nada. Sim. Porque não está com... Sim,
A AIMA, ela tem uma empresa que hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, para quem não conhece, a AIMA hoje é uma empresa responsável, uma entidade pública aqui em Portugal, que é responsável por organizar agendamentos para que imigrantes possam renovar o seu título de residência. Anteriormente era o CEF, que era o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, agora é o AIMA. E nós, imigrantes aqui em Portugal, temos, né, que estar com o documento em dia para podermos fechar contratos, trabalhar, viajar, sair, né, para poder resolver algum tipo de assunto fora do país, que é Portugal, ter uma vida normal. E tá difícil mesmo aqui em Portugal. Tem o decreto, né, que as pessoas... Só que você tem que ficar andando com o decreto, só que não pode sair do país. Não pode sair do país. Se você for para um outro país, a mesma lei que funciona aqui não é a mesma lei. Cada país tem sua lei. E depende muito de funcionário. Exatamente. Se você sair de Portugal e ir para a Espanha com o documento vencido, quando você chegar na imigração, eles não vão te deixar partir, não vão te deixar voltar. Não adianta você levar o decreto. Não adianta. O decreto é válido só em território português. Só em território português, exatamente isso. A Espanha, eles vão falar que é outra legislação. E essas dificuldades, Letícia, quando nós chegamos, nós encontramos diversas pessoas reportando a mesma situação. E você, assim, teve essa ideia com a tua amiga e você falou, agora é a hora. E eu sou dessa época, tá? Porque eu queria entrar no grupo, que eu me sentia sozinha. Ficava na fila. Não tinha amigos. Recém-chegada, a gente quer ali procurar alguém que remeta ali a família, né? Então, só pelo fato de ser brasileiro, você já se aproxima da pessoa. E eu queria tanto entrar, você, infelizmente não temos vaga. Tá bom, eu espero. Não, foi bem, era bem difícil. Eu tinha uma lista no bloco de notas que tinha 200 nomes, né? Sim. Aí depois eles liberaram para 512. Sim. Aí lotou e agora acho que são 1.024, não sei se já aumentou. Também. E atualmente você tem quantas? No WhatsApp somos em 940, né? Em um grupo. E agora eu tô migrando para um grupo menor, porque as pessoas antigas estavam sentindo falta dessas conexões, né? Sim. Porque quando eu... Aí para contextualizar até o que eu vou falar, foi durante a pandemia que o bichinho do empreendedorismo picou, né? Uhum. Muitas pessoas perderam o trabalho, pouco se falava sobre empreender, algumas empreendiam, né, normal, mas pouco se falava disso. E na pandemia teve esse boom, né? E o meu lema na pandemia ficava até fixado no grupo, se alguém passar necessidade de alimento, conta com a gente. Uhum. E a gente vai fazendo a feira dentro de casa. Tira um macarrão aqui, um arroz ali e tudo. Só que aí algumas começaram o quê? Bem, perdi o trabalho, o marido perdeu o trabalho, a gente, tipo manicure, né? Essas pessoas que trabalham com serviços que não podiam trabalhar de jeito nenhum. Sim. Vou fazer bolo, vou fazer brigadeiro, vou fazer isso, pizza e tal, nananana. Teve que se E ali virar. começou a fomentar, né? E a gente falava, por que a gente vai indicar a Pizza Hut, né? Vamos indicar alguém que faz pizza do grupo. faça pizza do grupo, né? Porque elas precisam comer. Então, eu passei a comprar tanto, né, das empreendedoras, que meu marido chegou e falou que depois eu ia ter que cair na lista de ajuda, porque eu sempre comprei as coisas, né? A Ivana estava aqui, ela tá de prova, ela já me deu algumas coisas, mas eu sempre que eu posso, eu encomendo. Até porque eu não quero ficar ganhando bolo, pelo amor de Deus, né? Não ficar ganhando bolo, não dá. Então, se a minha forma de contribuir, né, eu tenho que pagar e isso a pessoa se sente valorizada. Por que eu tenho que ganhar? Sim. Por que a pessoa tem que se deslocar na minha casa para me entregar um produto? Muitas iam de comboio. Olha só. Algumas queriam me dar e depois, quando elas saíam, eu fazia automaticamente o MBA para elas. Né? A Cacau, que vende pão de mel, foi uma dessas. Uhum. Né? Ela, não, mas aceita. Eu não pedi, eu encomendei. Você não tem por que me dar. Então, a minha forma de contribuir era essa. Claro que sem botar a mão onde eu não alcançava, né? Porque é importante, todo mundo tem né? o seu limite, né? Sim. eu fiz o que eu pude, só que eu tinha que colocar regras, né? Só que o grupo, como ele cresceu demais, as pessoas passaram a não respeitar as regras. Então, eu dava um aviso, dava outro aviso. Eram regras muito simples, eram 6 itens, né? Respeito à opinião, né? Não ofender a coleguinha, não falar sobre política, religião, né? Ali o grupo era laico, né? Pra manter a paz, né? Para manter, e foi justamente na época de política no Brasil, né? Que começou Covid, aquela coisa de a gripezinha, aí tive que colocar muita coisa ali para
de regra pesada. Só que o grupo cresceu muito. E eu notei há pouco tempo que estava virando muito mais um classificado, Sim. né? Do que um grupo de acolhimento e de trocas. Ou seja, a essência foi se perdendo. Foi se né? perdendo, embora a gente colocasse dias específicos de propaganda, né? Então, algumas meninas antigas começaram, pô, a gente perdeu a intimidade, vamos resgatar. Então, agora, para entrar no grupo menor, nem sei se você tá no menor Eu já, entrei, sim. né? Eu Agora, não consegui ainda. Quando eu tentei entrar na época no grupo, eu não consegui. Depois eu não, desisti. depois eu te coloco, então. Porque Tá agora bem. o que eu faço? Eu envio um formulário, a pessoa tem que ler, preencher, ler as regras e aceitar as regras. Sim. E a tolerância é zero. A tolerância é zero. Mas é importante as pessoas entenderem também que empreender, esse trabalho que você faz é um trabalho muito bonito, Letícia, porque você está empreendendo, você ajuda as empreendedoras a se conectarem. Se elas não se respeitam, que elas têm que criar conexões, não faz sentido algum o trabalho que você está a executar. Não, porque eu falo, gente, se vocês não contam as suas histórias para vender aquilo, as pessoas vão comprar de você. Elas não vão comprar o que você vende, elas Não, vão comprar sim. porque você vende. Sim. Às vezes ela nem quer. Exatamente. Mas ela se conecta tanto. Não é jogar uma propaganda, eu faço lifting, faço isso. Nananana. A pessoa não conhece ela. Não, eu falei, cara, faz o seguinte: pergunta lá, indicação de escola, dá um Google, cara. Finge que tu Sim. conhece a escola, pede opinião, faz uma pesquisa, puxa assunto para as pessoas indo vendo teu nome. Mas o que eu acho muito legal é que, assim, não é só empreendedorismo, né? Outro dia eu vi uma pessoa, gente, o que vocês fazem, né? Quando tem uma situação X de falsidade, e aí você fica chateado, o que vocês fazem? Aí todas vêm, dá sua opinião, eu faria isso, eu me afastaria. Então todo mundo tem essa ajuda emocional, né, psicológica que E é tão isso é o importante. isso que eu tava com medo de perder. Sim, Né, de acabar perdendo essa ajuda, porque as segundas e quartas, que são os dias do grupão de propaganda, Sim. ninguém conseguia conversar, porque era só Sim. pá, propaganda o tempo inteiro. Então, e olha que eram só 2 dias. Só que aí depois a pessoa queria falar aquela coisa naquele dia, né, e não conseguia. Então, eu vi a necessidade de ir recriando e migrando, né? Hoje eu vou passar um programa para ver as pessoas que falam, porque meu marido criou um programa lá para ver as pessoas que mais falam e as que nunca falam. E essas que nunca falam eu vou remover imediatamente, o grupo vai cair bastante, né? E o meu objetivo sempre foi servir, né? Não vou falar, todo mundo que me conhece sabe. Não, mas eu sou assim, eu sou uma servidora, né? Servidora. Eu quero servir. E sempre que eu posso, né? E na maioria das vezes, os meus atendimentos, tudo que eu ajudo, eles são sociais, né? Muita gente me cobrava o fato, mas você tem que ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. Eu falei assim, mas eu não vou perder o que eu sinto, né? a minha essência, a minha missão. Não é a empreendedora que tem que me pagar 30, 40, 50, 100 euros. Não são elas que têm que pagar. Alguém um dia vai me honrar. E não é empreendedora pequena, gente. Elas vendem o almoço para pagar a janta, pelo amor de Deus. sim. Né? Então, isso virou uma missão. Né? E uma missão que eu descobri aqui, que eu fiz até um vídeo. Eu falo igual condenado. Você pode me dar um chute aqui debaixo da mesa. Pode falar. Eu queria tá te aqui fazer pra uma isso. pergunta. Quando você chegou em Portugal, assim, além de empreender, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando chegou em Portugal? Você chegou, olha, eu sou uma imigrante e hoje eu sinto dificuldade numa área específica. O que você mais sentiu dificuldade com relação à sua adaptação em Portugal? Você e a tua família? O que você acha que é pertinente? Olha, minha família... Não, meu marido já veio com trabalho, né? E ele era servidor, trabalhava no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, pediu exoneração. Meus Eles vieram filhos... para trabalhar, então. Ele já veio pra com, trabalhar. veio com visto de trabalho. Eu digo que eu não sou um parâmetro. Né? Eu vim numa situação muito diferente da grande maioria, uma situação muito mais privilegiada. Então, a minha grande dificuldade foi mais emocional. Né? Não tive problema financeiro, cheguei numa época onde as rendas eram, né, bem baixas. Hoje já não é uma realidade. Pude morar num lugar ótimo, perto da praia. Rendas, para quem não sabe aí, que é do São os Brasil, aluguéis. são os aluguéis, tá? Então, assim, pude morar na praia, no apartamento que eu queria, pagando uma renda acessível, né? sim. Bem razoável. Hoje em dia, não conseguiria. Né? O arrendamento hoje em Portugal está um valor absurdo. As pessoas têm que ter noção e falar sobre arrendamento. É um assunto muito importante falar, Letícia, com as pessoas que estão nos assistindo, que
O arrendamento hoje, quando você vai arrendar um apartamento, os senhorios, que são as pessoas responsáveis pelo apartamento, ou através de uma corretora de imobiliária, eles te pedem 2 adiantamentos, né? E 2 calções. Ou seja, aqueles adiantamentos são 2 rendas que você tem que pagar para o mês que você vai entrar, o mês a seguir, ou um mês antes de você ir embora. E os 2 calções é caso aconteça algum imprevisto na casa, você, pronto, acaba acontecendo algum acidente para cobrir os gastos que o dono do apartamento vai ter. Então, hoje em Portugal, as pessoas estão com dificuldade, dificuldades em arrendamentos, porque as rendas não estão acompanhando o salário mínimo do país. Não, porque você vê, na época, só para dar uma visão geral de preço, né? Eu fiquei 2 meses em Lisboa, né, em Alcântara, no apartamento pago pela empresa, um Airbnb. E no dia seguinte que a gente chegou, a gente saiu com uma empresa de relocation e fomos em vários imóveis na linha de Cascais, né? E tinha imóveis T3, né? Explica aí, são 3 quartos, T3 né? é um apartamento de 3 quartos. Eles, era 450 euros. Era T3. assim mesmo? E na época, como o salário mínimo no país, para quem não conhece, o salário mínimo no país, na época era 680 e poucos euros. Mas então, o poder de compra dele era maior. só que Era o poder de maior. compra era maior. Então, imagina uma família onde o marido e a mulher têm uma renda, um salário, até 2 salários mínimos, vamos supor que eles ganham 3 mil euros mensal e pagar 450, Não, 800 3 mil euros. euros na realidade de 2017 era... Era rico, Sim, era quase ser rico. Sim, Era. quase ser rico, mas assim, só para as pessoas terem uma noção de valores que já era caro naquela época. Então, hoje está mais caro ainda. Hoje em dia, 650 um quarto, que não tem banheiro privativo, né? E as pessoas moram numa guest house. A gente ouve muita história de imigrantes que estão morando numa guest house. Para quem não sabe, é uma casa onde as pessoas partilham a sala e a cozinha. Cada uma tem o seu quarto individual. Quando não, Letícia, já ouvi casos de pessoas de estarem 2 pessoas num quarto só. Sim, agora eu vou até bater numa tecla. Conta. Teve uma vez que eu fiz um vídeo dizendo que eu não era agência de emprego. Eu perdi 6 mil seguidores. Eu lembro desse vídeo. Eu falei, gente... Porque eu não sobrava, gente. Eu não sobrava. Mas uma pessoa depois me chamar de inútil, porque eu não dei 300 euros pra ela. Ela falou, pra que você serve? Sim. Falei, opa, Mas aí era um interesse completamente diferente, Eu falei né? assim, porque- não, você apoia com o quê se não é com dinheiro? Eu falei Sim. assim, peraí, né? Elas Aí, te responsabilizam por você ser uma figura ali pública, né? No Exatamente. caso, representante do mundo feminino aqui em Portugal. E pronto, te responsabilizam pelas coisas. aí eu fui meio... Rude. Não fui tão fofa como eu sou geralmente. Fui meio grosseira, né? Não fui tão grosseira. Não eu foi. fui Na verdade, você se impôs. Eu fui muito séria, porque geralmente eu não sou, eu tava brava, né? E não só por isso, porque sou eu que recebo os pedidos de ajuda, sou eu que recebo os pedidos de cesta básica. E acaba comigo ver uma mãe pedindo dinheiro para comprar bolacha Maria pro filho. Então eu sempre vou bater na tecla que as pessoas que moram em guest house, que as pessoas que dividem quarto, elas não deveriam estar aqui. Sim. Né? Isso não é para acabar com o sonho de ninguém. As pessoas pensam, não quer que venha. Gente, não vem. Não vem, a conta não fecha. Ou então, se você está solteiro, se você trabalha em 3 lugares diferentes, você passa necessidade, agora não traz filho. É porque a realidade em Portugal hoje, o custo de vida aumentou. Para você ter uma noção, sabe quanto eu pagava no azeite? 3 euros, né? no máximo. 2,69. Eu Eu tenho os também. prints. Eu fiz um dos vídeos que eu fiz, né? Que eu nem sei onde é que tá. Tem os prints de quanto eu pagava no azeite. Paguei 2 e pouco no azeite. Agora o popular, 10 euros, 11 Não, aí eu euros. fiz um vídeo há pouco tempo, né? Porque muito youtuber fala assim, o que comprar com 10 euros em Portugal? Aí bomba de like. Sim. Aí ele bota o quê? Um monte de coisa, né? Bota vinho de caixa de 50 cêntimos, a pessoa pensa que, nossa, ele comprou muita coisa. Aí eu cheguei e fiz um vídeo, o que comprar com 10 euros em Portugal? Um azeite. Que tava R$10,99 na promoção. Sim, e recentemente agora eu vi as reportagens no Brasil que o café tá caro. Mas o café também em Portugal tá caro. Então, assim, as pessoas falam assim, eu vou para Portugal. Eu falo, olha, cada família tem uma realidade, Letícia. Cada família vai ter um padrão de vida. Então, você não pode se medir por vídeos ou por algo que Não. você vê. Porque, assim, a gente costuma dizer muito que faça uma pesquisa de mercado, veja quanto você vai ter de renda, né? Quanto que vai ser o teu ordenado. Ordenado em Portugal é o teu salário, para os brasileiros, é o salário mensal que a gente recebe. Então, se a pessoa recebe um ordenado de um salário mínimo, e ela pagar 400 euros no quarto, estamos falando por conta baixa,
ela não vai, a conta não vai A conta não fechar. fecha. Não fecha. Mesmo ela sozinha, não fecha. Exatamente, amiga. Mesmo sozinha, Mas a as conta não pessoas fecha. vêm e trazem filhos, né? É porque as pessoas vêm achando que vão chegar aqui como turista, né? Vão conseguir a documentação. Na verdade, elas nem pensam na documentação, elas pensam o quê? Na saúde e na educação. Ou então, sabe um problema que eu também que eu reporto sempre? É a pessoa converter. Não, A não, conversão. não dá. Não, assim, eu falo que o custo de vida para voltar àquele assunto do início, né, do que você me perguntou, a minha maior dificuldade foi o pertencimento, foi eu me sentir parte daquilo, né? Porque meus filhos pequenos, né, foram para uma escola privada no início, porque as aulas só começaram em setembro, eu cheguei e fui morar no Estoril em abril, então matriculei eles. E também eu fiquei com medo, né? Não conhecia indicação, essa minha amiga me indicou e tudo, então foi pra lá. E eu ficava sozinha. Aí eu comecei assim, caramba, sem carro, tá, gente? E isso é que eu vou falar. Antes de você ver se você tem dinheiro para pagar a conta, se o que você vai converter de real para euro vai conseguir pagar a tua conta, muda a tua cabeça. Porque eu era aquela pessoa que final de semana não fazia comida em casa, quando eu morava em Belo Horizonte. Era barzinho, restaurante, carro, né? Ia de carro para tudo quanto é lugar. Sim. Então, mesmo meu marido empregado com um bom trabalho, e ele não dirige, né? Então, para ele o carro era besteira. Sim. Besteira. E a gente morava no Estoril, meus filhos estudavam em Carcavelos, eu tinha que pegar o comboio 5 vezes. Meu Deus. Né? Chovesse, eu fizesse sol, mas ter no carrinho. Você tinha a liberdade de ir e vir. Mas eu tinha e sempre né? fui grata, mas eu mudei a minha cabeça completamente. Não tem barzinho. Quer vinho? Vai no Pingo Doce, vai no supermercado, compra o vinho. Aqui a gente consegue comprar camarão ainda barato, né? Miolo, tá? Miolinho. Mas você consegue. Sim. Então, quer comer uma pizza? Era €1 a pizza. Come em casa. Então, a gente foi mudando. Tanto que até hoje, eu calculo. Eu falo assim, não, 4 num restaurante vai dar para ir €100. Não, vamos comer em casa. Faço bobó de camarão, faço alguma coisa. Mata Acabou. 4 refeições. Então, se a pessoa vem para cá, chegando, ela pensa logo em comprar um carro. Depois ela pensa o quê? Em restaurante. Porque a gente já destrambelha a cabeça no mercado. Que você fica, eu quero comprar isso. Nossa, o feijão de lata. Gente, eu às vezes faço feijão na panela de pressão, mas o feijão de lata daqui é maravilhoso. É bom mesmo. É tão maravilhoso que a minha cunhada de Belo Horizonte leva feijão no Brasil, de lata. Pra você ter uma noção. Então, assim, o meu início foi assim. O não sentir pertencente, né? Porque eu levava, buscava. Aí o que eu fazia? Meu marido já tinha documento, né? Meu marido veio como profissional altamente qualificado e um outro CEF. Quando eu cheguei, falei, gente, chique é outra coisa. Mas eu não podia, ele não podia reagrupar a gente. O nosso foi no CEF normal, né? Chegando lá de manhã e ficando. Aí eu pegava o meu passaporte, o meu comboio. Eu tinha um passe, que na época era €70. Hoje em dia ainda é bem mais barato. Hoje em dia é 40. Era 40, né? Era €70. Aí, como eu tinha aquele passe, porque eu tinha que ir em Carcavelos, eu ia para Lisboa, ia lá para Olaias, e depois eu ia descendo as estações. Ia bater perna. E andando, para conhecer tudo. Comprava uma garrafa de água. Uma vez eu comprei uma que parecia garrafa de cachaça, uma garrafa de vidro bonita no El Corte Inglês. Eu ia bebendo aquilo que as pessoas olhavam assim, gente, essa mulher tá bêbada, mas era uma garrafa de água chiquérrima, né? Falei assim, eu vou me dar o luxo de comprar essa garrafa de €2. Mereço. Então eu fazia isso, porque eu não podia me dar o luxo de ficar depressiva, porque eu tinha que buscar filho na escola. Quem tá em depressão quer ficar na cama. Quem dera se eu pudesse ficar na cama sem tomar banho. Mas não, eu tinha que buscar. Meu marido estava trabalhando. Sim. Hoje em dia ele trabalha de home office, desde a pandemia. Né? Mas antes ele tinha que ir para Lisboa. Então, assim, foi a minha maior dificuldade. Mas aí com o grupo isso foi mudando. Então, como eu passei por isso, por esse processo de tristeza, de não pertencimento, foi o principal motivo da criação do grupo. Para essas mulheres terem esse acolhimento, não só de documentação, não só de dicas, mas para elas se sentirem pertencentes, acolhidas. Não, e eu sempre reforçava, não que a gente
tivesse que criar um gueto. Porque o brasileiro tem mania de... Aí você cria o gueto e fica ali só nos brasileiros, né? Você acaba... Aí você fica numa zona de conforto. Sim. Não, gente. Conversa, vai, bate papo, puxa assunto com português, toma xingo de português, já tomei vários, entendeu? Aí falava, Deus te abençoe, mandava coração. Assim, o povo português, ele tem essa diferença de cultura, né? Que muitas vezes quando a gente chega, a gente pensa que eles estão sendo brutos, estão sendo rudes. Ah, é Só cultural. que ao passar do tempo, você percebe que é o jeito deles, E a gente tem que entender que nós estamos no país deles. Deles, exatamente. Não que a gente tenha que levar desaforo para casa, não, mas a gente não tem que chegar metendo o pé na porta. Não. Hoje em dia eu aprendi que às vezes você falando mais grosso, você consegue as coisas, mas sem perder a educação. Sim. Não é gritando, não, senão você vai ser de barraqueira para baixo. Sim. Mas você tem que se impor e falar, às vezes mas por que a senhora está sendo grosseira comigo, se eu estou sendo tão educada? Quebrou. Então, assim, antes do financeiro, ver se você está preparada para viver. Claro que existem pessoas, e uma vez, se me permite, gente, esse negócio vai durar 3 horas. Teve uma amiga que me seguia lá do Brasil, né? Acompanhava o meu pessoal, que é o Le Bergamo, né? Mas não sigam esse, gente, pelo amor de Deus. Esse daí eu só falo coisa da minha vida pessoal, embora ele seja aberto. E ela chegou e falou assim, você me ajuda a procurar apartamento, porque eu preciso arrendar, mas eu quero uma casa, tô pensando numa moradia. Aí eu falei, nossa, mas tá tão caro. Eu até vi 800 euros. Ela, não, mas o meu plafond mais ou menos é de 5 mil. Reais, não euros, eu acho. Então, assim, cada um tem uma realidade. Sim. Ela tinha essa realidade de 5 mil euros para viver, de aluguel. Sim. Pagando aluguel. Eu falei assim, quanto que essa pessoa ganha, né? Meu Deus. Eu fui na casa dela, né? Foi a primeira vez que eu tomei até vinho bacalhoa, né? Nossa, maravilhoso. Então, é você tentar ver se você vai conseguir dar conta disso. Porque depois você chega aqui, uma pessoa um engenheiro, fala assim, nossa, mas eu vou ser Uber. Gente, daí? E a Thaís sabe, não existe subemprego. E assim, o Uber ganha bem. E não existe subemprego. Exatamente. Não existe. A pessoa vai trabalhar de empregado, não é subemprego, é emprego. Trabalho é trabalho, dinheiro é dinheiro. Não existe nada de sub. Sub é a cabeça de quem pensa que... É porque, assim, todo trabalho é digno. Exato. Então, acho que as pessoas têm que entender isso. Se existem pessoas que gostam de servir, que gostam de trabalhar para te servir uma boa refeição, te servir com serviços de Uber, por que não? As pessoas têm que entender... obter mais conhecimento, que todos os trabalhos são dignos. E a pessoa se identifica com aquele trabalho. É a capacidade mental e física que ela tem para executar aquele trabalho. Ela vai executar com excelência, independentemente do trabalho. Aqui em Portugal, eu acho muito bacana esse tipo de pensamento, porque eu já tive em vários locais e que as pessoas, não importa o serviço. Ela pode ser um servidor de mesa, pode ser quem for. Não é subemprego. Ela é uma funcionária ou um funcionário que está ali para te servir. E o bacana de Portugal é que eles não endeusam ninguém, assim. Não fica endeusando. Não, porque o brasileiro é terrível. Não, eu acho isso ele fantástico. Te rotula pelo carro, ele te rotula pelo telemóvel, ele te rotula pelo status que você tá ali aparentando, porque nem sempre você tem dinheiro. Quando eu comprei o meu primeiro carro, foi exatamente um ano depois que eu cheguei. 1 ano. Eu comprei de uma menina que estava indo embora um Citroën 2001. Ele não levantava o vidro, ele era elétrico, o vidro deveria ser elétrico, mas eu tinha que levantar ele todo manchado, né? Todo manchado. Aí uma amiga minha do Brasil chegou e falou assim, Letícia, como assim? Que carro é esse? Tu não tem vergonha de parar na porta da escola dos teus filhos para buscar eles? Eu, hã? Não, minha filha, quanto mais perto parar, melhor. O carro, eu nunca liguei para carro. Nem eu. Né? Nunca fui... O carro tem que me levar para onde eu estiver aqui. Sim. O carro tem que servir, é que nem o dinheiro. Nós não podemos servir o dinheiro. O dinheiro que nos serve. Exatamente. Senão você está tendo uma inversão aí de... Exatamente. Nós trabalhamos por quê? Porque o dinheiro vai me servir. Ele tem que me servir nas minhas necessidades. Claro que o dinheiro traz conforto, mas ele não é o dono, não é o seu dono. Porque tem pessoas que, se tiver dinheiro, elas acham que elas são superiores a outras pessoas. Mas isso aqui eu acho muito bom. Mas isso aqui é assim...
Por exemplo, uma faxineira, uma camareira. Não tem aquele apartheid social. Não tem. Né? As pessoas me perguntam assim, né? Mas por que você sente tanta falta da sua família e continua em Portugal? Eu falei, sabe por quê? Porque aqui a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. A gente tem Sim. segurança perto do Brasil, né? A gente tem muita segurança. Eu, como mulher, já fui 5 vezes assaltada lá no Brasil. E aqui nunca me sinto segura. Agora com filho, eu ando assim com ele, vou no parque sozinha e eu não ando com medo. E foi a nossa mudança por isso, que a gente teve que ensinar o nosso filho mais velho a soltar o cinto de segurança, A se porque proteger, tinha né? a Maitê que estava no bebê conforto. Sim. Aí meu marido falou assim, A isso não gente faz não tá sentido. vivendo, isso não é vida. Não temos qualidade de vida no nosso próprio país. É um país maravilhoso, lindíssimo, com agricultura, com tudo E que com é o de povo, bom. né? O povo Nós bom somos, de nada gente, conta. Sim, o povo é caloroso. O povo é o animado, melhor e o alegre. pior, né? Tem do melhor e do pior, mas é um povo Sim. maravilhoso, batalhador. Sim. Então, por que quando chega aqui, pensa que está na Europa, não consegue ser aquele povo de arregaçar a manga? É, exatamente. Porque eu acho que tem uma mentalidade completamente Sim, diferente. é por isso que eu falei E a que falta antes de do conhecimento. planejamento financeiro, você tem que ver se você vai dar conta das mudanças bruscas que você vai ter que fazer, de abrir mão de determinados luxos na sua vida lá no Brasil, que não se compara. Não, a Não estrutura tem. emocional, quando você vai imigrar, você tem que ter, obrigatoriamente, você tem que realmente ter uma estrutura emocional para lidar com as dificuldades. Quando eu me mudei para Portugal, o primeiro ano foi adaptação. E é sempre um ano muito difícil. Nós estamos num país que não é nosso. Então, o mínimo que as pessoas têm que fazer é respeitar as regras do país em que está. E alguns, Letícia, infelizmente, acham que não é assim. Olha, quer uma coisa que me deixava com pavor? Era eu estar levando as crianças de comboio, aí eu passava um carro com som no último volume, tocando funk ou forró. Isso me dava eu ficava, gente, pelo amor de Deus, Isso, a lei e- do silêncio ali é uma área residencial. As pessoas não respeitam. É que nem som na praia. Aqui em Portugal, as Agora praias... foi proibido. Sim, Graças a Foi? Deus. Aqui, Eu nem aqui em sabia. Portugal, as pessoas têm a lei do silêncio nas praias. E algumas pessoas, alguns brasileiros, eu já vi brasileiros e outras nacionalidades também, exceto o português, ouvindo música alta nas praias. Mas desde o verão passado agora dá multa, da Sim, coima. mas porque agora eles estão fiscalizando com mais intensidade. Antes não era assim. Bem, vou pegar É isso. porque pode pegar, fica à Pode comer, pode vontade. ficar à vontade. Pelo fato de estarmos em outro país, a gente aplica, não respeitando, né, a cultura do país, a Sim. gente acaba interferindo no direito dos moradores daqui, né, dos portugueses em si. E eu acredito que a coima não é uma atitude errada, né? Eu apoio, não sabia, descobrir agora, mas eu apoio por quê? Porque o nosso direito ele vai até onde começa o do outro, até onde é assim que eu, né, falei certo. Nosso direito vai até onde o do outro começa. Então, se eu ultrapasso essa linha, eu desrespeito ele. E a gente tá fazendo isso quando a gente aplica a nossa cultura tão intensamente, assim, que acaba deixando ali uma situação chata. Quando você tira a paz, né? Se interfere na paz, ou você não respeita, ou você aplica uma cultura assim que faça uma diferença muito grande, que assusta os portugueses, né? Querendo ou não. O português ele vai pra praia pra ficar em Não, teve um silêncio, dia que eu descansar. estava com o meu pai, indo caminhar na praia. Na verdade, estava meu pai, acho que estava meu filho também, de 13 anos, né? Ele estava com 13 anos na época. Uhum. Tinha um rapaz levando com uma caixa de som daquelas, Sim. mas ele estava ouvindo, aquilo não era música. Era com palavrões Tá pesada. no último volume. Assim, eu estava constrangida. Eu acho que se eu encontrasse um português, eu falava, opa, pois, eu ia imitar o Fingiu. sotaque. Que era pra poder se Porque disfarçar. aí eu falava assim, gente, não é possível. Era Volta para o teu país. Era cabeludo. Eu fiquei falando, por que não volta pro país, cacete? Olha só, que absurdo. Gente, mas era cabeludo. Sabe? Era palavrão, de baixo, Sim. calão. Coisa... Imagina os seus filhos ali, né, ouvindo isso tudo. Você faz quer passar uma educação para o seu filho e chega alguém assim, né, que desrespeita o pessoal. É o que acontece muito no metrô lá no Brasil. Você entra no metrô, aquilo é para transporte. E aí chega música alta, gente vendendo, tirando a sua paz, jogando bala em cima de você. E você fica assim, né? Poxa, eu só tô querendo ir trabalhar. Não entrei aqui no metrô para ouvir nada, nem... E, enfim, aqui espero que não aconteça, eu não pego metrô, transporte público, mas... Eu peguei muito, se não é tem, muito né? difícil.
Pronto, porque se acontecer isso, é um grande exemplo, que você tira a paz dos outros, né? Isso é desrespeitar totalmente a cultura. Então não mete ali. o pé na porta, cara. Se Exatamente. coloca no seu lugar. O imigrante, quando ele vai imigrar, ele tem que entender e conhecer a cultura do Que país ele a não qual está no país dele. que ele não está no país dele. Se você vai imigrar, tenha a consciência de que você tem que conhecer a cultura do país em que você vai estar para respeitar as leis e ser respeitado. O que acontece é que hoje muitos brasileiros reclamam da xenofobia. A xenofobia é um tema muito polêmico entre os brasileiros justamente por falta de educação. Então, quando o português percebe que é uma situação chata, delicada, está acontecendo, ele já ativa logo algum modo xenofóbico. Nós brasileiros também somos, só não assumimos, com nossos ali venezuelanos, cubanos e outras nacionalidades, os angolanos, outras nacionalidades. Não, e no Brasil que todo mundo vêm. fazia piada de português, né? Fazia. Então, assim, essas piadinhas, por quê? Porque nós também não queremos que venha outras pessoas de outras nacionalidades para fazer bagunça no nosso país. Então, assim, os portugueses, nesse quesito, eles têm razão de que o país é nosso, vocês são imigrantes, então respeitem as leis, respeitem a cultura. Conheçam quais são os limites que são impostos, porque aqui as coisas têm que funcionar de uma forma diferente. Se tratando de empreender, é que nem um atendimento. Nós, brasileiros, temos um atendimento muito de cuidado, de fazer rodeios para não magoar. O português, ele é muito direto. Ele é muito... ele é muito literal. Exatamente, Letícia. E as pessoas já criam uma antipatia do português por conta disso. E não é cultural. Não, e é no tempo, né? Exatamente, é no tempo deles. No tempo deles. Você pede um orçamento, demora... Aí depois de uma semana, meu orçamento... Calma. Tem calma. As coisas acontecem de uma Tem forma calma. mais lenta, né? O brasileiro por si só É mais acelerado. é mais acelerado. Que é pra ontem. Mas não é bem assim. E assim, agora vamos... você falou sobre a ida, né? Que você ia para as escolas. Você fazia toda essa gestão da maternidade com os filhos para tentar gerir esse processo. E quando vocês chegaram aqui, em quanto tempo você descobriu a doença da sua filha? Porque você, tendo essa situação, é um agravante não, é um desafio a mais, né? Ou seja, já tem a imigração, já tem o se sentir pertencente, e depois vem uma notícia dessas, né? Como que isso... né, reagiu na sua vida? Como é que as coisas fluíram? Bem, quando a Maite nasceu, eu sabia que tinha alguma coisa. Não sabia o quê, né? E até então ela era uma menina hiperativa com bichos carpinteiros, né? Eu até falo sobre isso num vídeo. Levada, né, e tudo. Até lá então no Brasil, normal, né? uma criança normal. E os portugueses, isso daí eu acho fantástico. No Brasil, assim, tá no tempo dela, né? Respeita o tempo da criança. Uma hora ela tira a fralda, uma hora ela vai comer sozinha. Aqui, não, 3 anos de idade, uma criança usando fralda, que isso, mãe? Alguma coisa tem. Né? Que isso? É o tempo, né? E lá nessa escola privada, elas tiveram um olhar clínico, né? Um olhar. Eu sabia que ela... embora ela falasse as cores em inglês, em português, né, falasse um monte de coisa e tudo, eu sabia que tinha algum atraso, que ela, né, tinha um atraso de desenvolvimento, e isso deveria ser o quê? Um déficit de atenção e hiperatividade. E na escola dela, ela entrava cedo, né, e fazia a soneca, né, aquela sonequinha do dia. E elas viam que ela não respirava, que ela fazia muitas apneias. E que talvez por isso é que ela não conseguisse aprender o básico, partilhar as coisas, desenhar, ter a pinça. Sim. Aí eu levei num otorrino, e eu ainda tinha seguro de viagem, porque a empresa pagou durante 6 meses, depois prorrogou por mais 1 ano. Graças a Deus. Foi o que salvou, né? Porque a gente estava com seguro de saúde, mas tinha o seguro de viagem. Sim. Então, levei ela nesse otorrino. Quando eu entrei com ela, ele falou assim, essa menina é surda, ela não ouve nada. Só dela falar, né? Porque ela não falava direito. Examinou, né? E chegou e falou, olha, ela realmente é como se ela tivesse... Sabe quando a gente está no avião, que entope? Sim, É como se ficasse o ouvido dela entupido. Aí, faz exame daqui, aí ele me indicou para a CUF, porque ele não conseguiria... fazer a cirurgia, me pediu uma segunda opinião, falou, procura fulana em Lisboa, e lá você pede segunda opinião. Fez os exames e tudo, aí isso foi para ir dezembro de 2017, né? Vamos operar, vamos colocar
os tubos, a amígdala, adenoide, porque ela fazia muitas apneias. Então, essa apneia, a gente achava que isso é que dificultava. Como a pessoa é privada de sono, né? Pode faltar oxigenação e, por isso, tudo ia justificando, né? Marcaram a cirurgia para o dia 23 de janeiro de 2018. Tão pequena, quantos anos ela tinha? Ela, a Maitê, tinha... Nossa, ela ia fazer 5 ainda, ela tinha 4. Ah, tão novinha. Só que dia 20 de janeiro, meu sogro morreu. Dia 20 de janeiro, meu sogro faleceu. Meu marido foi... A cirurgia dela marcada para dia 23. Meu marido foi ao Brasil dia 20. Foi umas amigas do grupo, levaram ele ao aeroporto. Fizeram, né? Meu marido não é nada despachado. Né? Ele ia estar até agora no aeroporto procurando o guichê da TAP. Levaram ele, praticamente botaram ele no avião. Ele chegou em Belo Horizonte de noite, enterrou o pai. Ou seja, ele chegou para a cirurgia da Maitê, que era na terça. O pai dele morreu no sábado. Ele chegou para a cirurgia na terça. Então, assim, ela saiu do recobro, né? Foi tendo aquela recuperação, né? No tempo dela. Aí a médica falou, e aí? Melhorou? Piorou muito mais, porque agora ela tá ouvindo. Então ela estava muito mais inquieta, muito mais tudo. Sim. Né? Isso, 2018. Eu abri um café, que foi quando eu empreendi pela primeira vez, que era perto da escola deles. E lá, sempre, as professoras falando a mesma coisa. Letícia, piorou. Ela tá atrapalhando agora as outras crianças. E como era uma escola privada, ela roubava o lanche, ela fazia um escarcéu, né? E eu não queria que meu filho sofresse com isso, né? De ver as pessoas falando da irmã, né? Porque ele 3 anos mais velho, mas também ele tinha 7 anos, né? Já muito entende novo, melhor. mas muito novinho. E eu nunca tive aí pra você ver, né? Nem tudo é sobre dinheiro. Eu pagava 450 euros de mensalidade de cada um. A diretora me colocou a intervenção precoce, né, para avaliar a Maitê, para ver o que tinha, para ver se ela era hiperativa e tudo. Chegou e falou, minha querida, a gente não consegue. Eu acho que você está gastando dinheiro à toa com a gente. A Maitê tem que ser responsabilidade do governo. Eu gosto muito disso de Portugal, porque não é sobre dinheiro, né? Não é. E eu sou apaixonada por aquela escola, uma escola maravilhosa, uma escola pequenina, que eu fiquei muito triste quando acabou o 4º ano, que era até o limite, né, do meu filho. E a diretora me falou isso. Então, assim, durante o café, era meu marido que levava em consulta. Era meu marido que ia investigar hiperativa, aí dá Rubifen, e dá, não sei se pode falar o nome de remédio, desculpa. E dava remédio para, tipo, Ritalina, e dava tudo para hiperatividade. Era, assim, uma coisa terrível. Depois, isso foi o quê? 2018. 2019, eu operei da coluna. Nesse meio tempo, eu fiquei ferrada da coluna. Perdi como os que movimentos. cuida dos filhos? Não, eu não andava. Né? Eu andava com 2 muletas, eu me arrastava. E eu nem por isso deixei de levar eles na escola, tá, gente? Olha só. Era tipo engatinhando. Operei a coluna. Já com meu seguro de saúde, né? Aqui. Fui ao Brasil. E lá, ela já estava tomando um outro remédio. E eu, uma vez no restaurante, olhando, ela estava meio, tipo, boba. Parecia uma bobalhada. Aí, minha cunhada é médica, chegou e teve a mesma impressão, né? Bem, vamos ver. O café fechou, a gente encerrou a sociedade. Quando foi em dezembro de 2019, ela pegou uma gripe muito forte. Na noite de Natal, dia 24, ela ficou meio prostrada, levei no hospital, eles queriam internar, deixar ela lá. Eu falei que não, que era Natal e tudo. Eu tive que assinar um termo, não é? Dia 25, ela voltou a ficar daquele jeito. Aí... Não teve Não teve jeito. Ambulância, né? Direto pro hospital. Direto pro hospital, e lá fizeram um exame, viram que ela estava com influenza, né? Bocavírus, coronavírus, que não era o Covid, né? Era o coronavírus ainda. E encefalite. Meu Deus. 4 em 1. Falou, ó, aqui Já a gente veio de não uma tem vez. neurologista, né? Tem que ser pro Dona Stefani. Caminha pro Dona Stefani. E lá ela ficou internada. Ela teve alta dia 31. E lá fizeram pulsão na medula. Foi um pesadelo.
Meu Deus. Uma né? luta ali constante pra Foi um poder melhorar pesadelo. a saúde dela. Eu falo que Deus me protegeu muito, porque se eu sei da condição dela hoje e acontecesse isso com ela, eu acharia que ela não sairia de lá viva, né? Mas a nossa fé é maior, né? Eu não, assim, na verdade foi Deus mesmo que falou assim, você vai descobrir antes, ela não vai ter mais nada disso. Então, a médica fez tudo, fez exame e começa a vasculhar, porque aí viram que ela tinha uma atrofia cerebelar que justificava a O falta de atraso, aprendizagem, sim. de aprendizado dela, né? E não a audição. Não era nada disso. Mas também tinha, né? Ela fazia as apneias e tudo, mas isso não Sim. prejudicou a condição dela. Né? Ela tinha mesmo uma atrofia cerebelar difusa, que é justamente na parte do aprendizado. Entendi. E dali começa a investiga daqui. Isso foi em dezembro. Final de dezembro, ela teve alta dia 31, porque ela já tinha ficado boa e já começou a perturbar, então deram logo alta. Nunca vi darem alta. 9h30 da noite do dia 31 de dezembro. Nunca. E entrou a pandemia, né? Março, entramos na pandemia, e a gente continuava com as consultas. E a médica pediu, do Dona Estefânia, né, a neurologista, um exame de urina 24 horas. E chamou a gente dia 1º de julho de 2020 para nos dar. Quer dizer, não foi nenhuma notícia, uma bomba, né? Sim. Porque ela foi falando, ela tem uma síndrome chamada síndrome de São Filipe, e a gente... É uma doença neurológica, progressiva, metabólica, degenerativa, e... Você já começou a entender, né? Não, eu não. Eu não sabia, Você ainda nem tava- dava, não tinha degenerativo. Não sabia nem do que estava acontecendo. Não, ali, não, né? não sabia. Com O meu tanta marido, informação. o meu marido foi ficando Preocupado. preocupado. Eu já via pelo semblante dele que tinha uma coisa errada. Aí ela chegou, pegou um papel. Aí é o jeito mais seco do português, né? Pegou o papel e falou, ó, não existe cura, não existe tratamento. Isso aqui é a Associação São Filipe Portugal. Lá você vai ter acolhimento, apoio psicológico, não sei o quê. E eu fiquei olhando aquilo. Acontecendo. Sim, tava meu marido, processando, que é né? super. Eu via lágrimas correndo. Quando eu vi a lágrima dele escorrendo, eu falei: o buraco é mais embaixo. Eu tenho que realmente me preocupar com a informação que a médica me passou. E assim a gente fez uma videochamada com meu pai. Já estava chorando, só que a gente, Maitê, falando, tagarela, pedindo comida, Super falando mamãe, saudável. E é quando a gente foi vendo aquilo, perda da fala, cegueira, movimento, estado vegetativo. Aí tu vai traqueostomia, cadeira de roda, Não dá pra acreditar. cama, né? aquilo ia em câmera lenta, assim, pra mim. Eu saí de lá, fui pra casa da Fernanda, que criou comigo, Mulheres em Portugal. Acolheu a gente, né, super bem, encheu uma cara lá, a gente só chorava, né, a gente só chorava. Mas aí, então, era tudo, não, isso daí tá errado, né, isso daí, vamos, Sim. outra opinião. Minha cunhada é- chamou uma geneticista do Brasil pra fazer uma videochamada. Mas que doença é essa, gente? É rara, ninguém... Que é isso? Da onde vem? Quem inventou? Né? É culpa de quem? Né? É minha? Não, graças a Deus é dos dois. Eu tenho uma lâmpada apagada, ele também tem a mesma lâmpada, assim ninguém culpa ninguém, né? Os dois têm a mesma lâmpada Exatamente. apagada e a gente se uniu para ter a Maitê como missão de vida. Sim. Só que foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Não teve Eu como se achava que preparar. me colocaram num grupo das mães MPS neurológicas no Brasil, quando eu vi as crianças traqueostomizadas, cadeira de roda. Aí eu falei, e com as feições muito grosseiras, Sim, né? Você olha para diferente. minha filha, ela é uma boneca. Né? Ela tem um narizinho perfeito, ela é uma boneca. Ela não tem um aspecto sindrômico da síndrome. Não, é linda. Né? A síndrome tem uma... as crianças têm uma feição mais grosseira. Sim. Ela parece uma boneca, né? Eu não sei de onde saiu aquele nariz, né? A boca, eu falo, sua boca é igual a dela. É assim porque eu fiz, né? A doutora Fernanda, que era a boquinha igual a minha filha. Bonita. Então, eu não imaginava que seria tão devastador, Sim. né? Hoje minha filha não fala nada. Né? Essa semana foi uma semana bem pesada para mim, porque eu tive que fazer os orçamentos da cadeira de roda dela, que ela tá com dificuldade de locomoção. Então, assim, é muito rápido. É.
É muito rápido. E E assim, como que a gente se prepara para isso, né? não tem como, as coisas vão acontecendo. Não, é o que eu falo, né? Deus vai botando o chão pra eu pisar, né? Sim. Ele bota o chão, eu piso. Ele bota o chão, eu piso. Bota o chão, eu piso. E você, como mãe, tem uma força incrível. Você vai Tem. encontrar forças, você vai encontrar apoio que você jamais imaginaria ter. Nós mães temos essa. Eu só não gosto que me chamem de guerreira. Guerreira é a Porque, Xirra. assim, nós mães É? temos uma essência e temos uma força dentro de nós que somos Interna. capazes. Interna, exatamente. Porque eu não uso a expressão guerreira porque nós não somos mulheres que estamos lutando. Nós somos mulheres que estamos sempre internamente fortes. Nós estamos em constante força. A guerreira, ela luta A contra gente- uma guerra. Nós Exatamente. mulheres estamos constantemente em crescimento e nos conhecer. Várias vezes, eu sou mãe também, eu tenho uma filha de 11 anos. Várias vezes, Letícia, eu falei assim, Deus, obrigada pela força, porque você hoje tem uma força admirável, que eu acredito que outras mães também que vão estar nos ouvindo, elas vão pensar, nossa, essa mãe tem uma força admirável. Mas eu falo que, assim, isso não é um privilégio meu, não. Né? Quando acontece, você descobre uma força que Sim, você fala isso. assim... Quando você percebe, você pensa, eu tenho uma força que realmente eu não Eu sou mãe tinha essa- recente, né? Meu filho tem Ah, um meu aninho. amigão, meu amigão. E eu descobri isso porque antes, pensa numa pessoa frágil. Uma dor de cabeça, Letícia. Ai, dor de cabeça e não sei o quê. Agora, eu tava com Covid e assim, acordando de 3 em 3 horas para dar o peito pro neném para no outro dia trabalhar o dia inteiro. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente descobre mesmo. É uma força Mas que é muito maior do que a mas gente. é um desafio. É por isso que eu dei uma desacelerada. No trabalho, e tudo, É, né? dei mesmo, porque eu comecei a me questionar... Sobre o tempo, né, que você o tempo que ela... precisa. Não, eu comecei a questionar mesmo o tempo que ela ainda tem. Uhum. Né? E não só somos mães, somos filhas, somos empreendedora em Portugal. A nossa beleza também conta muito com a nossa autoestima. Eu Sim. falo que quando nós estamos bonitas, até assim, a gente se sente melhor. É Ih, completamente mas o tanto diferente. que já me julgaram com isso. Porque eu falo mas no isso tema não dá pra beleza. levar em não consideração. leva. Já Eu- perguntaram como é que você... no primeiro vídeo que eu fiz falando assim, nossa, mas pra quem tem uma filha doente, suas unhas estão sempre bem feitas. Mas sabe Claro, por quê? né? Porque o cuidado é essencial. Uma coisa não tem nada Não, a ver e tá com a tudo outra. bem. Eu falei isso no grupo das mães lá, neurológicas. Elas falam, Letícia, errado te julgar porque você fez as unhas, mas também é errado julgar aquela que não faz. Sim. Porque você tem um tempo, a outra mãe tem outra, e cada uma vai fazer o que se sente bem. Por exemplo, eu quando eu estou bonita, a gente faz as unhas, eu adoro fazer as unhas, Eu me também. cuidar. Você, não sei vocês, mas Eu também. o autoestima não é diferente, Letícia. Sim. Você se sente até mais confiante em todos os aspectos, né? Sim. E aproveitando essa oportunidade, nós podíamos falar de uma profissional maravilhosa, que é uma das nossas patrocinadoras aqui do nosso podcast, a Thaís. Fala um pouquinho dela, Thaís. Bom, nós temos aqui, deixa Ah, eu só... Pediu o Felipe para colocar aí a foto da Beatriz. Por favor, Felipe. Só um pouquinho, tá, Letícia? Pra gente É voltar. esse aqui. É bom que eu me recomponho. Sim, a gente vai falar sobre beleza. Eu acho que esse tema é um tema muito importante para nós mulheres se cuidarmos e termos esse tempinho. É tão bom, né? A gente tá tão cansada ali do dia a dia, de casa, filho, trabalho. Esse cuidado é importante. Bom, a profissional, né, super qualificada que a Lu estava falando é a Beatriz Barros. A Beatriz, ela é designer de sobrancelhas e ela também dá formações aqui em Portugal, né? Ela tem 2 anos de experiência, é uma profissional impecável, nós já conhecemos o trabalho dela, né? Ela tem o Instagram dela ali, Beatriz Barros. Ela é micropigmentadora de sobrancelhas. Exatamente. Pode continuar. E de micropigmentação labial também. Ela tem ajudado outras mulheres também a se capacitarem na área profissional da beleza. Então, quem estiver procurando uma profissional na área de beleza para se capacitar e também se cuidar, fazer as sobrancelhas, fazer a micropigmentação labial, podem procurar a Beatriz Barros. A gente deixou aqui o contato dela, aqui atrás. Quem não conhece o trabalho dela, vai lá seguir, sigam o arroba dela. E qualquer maiores informações sobre formação, falem com a Beatriz Barros. Nós também temos aqui a Gabriela Damasceno. Ela vai fazer, né, daqui a alguns dias, no dia 5 de abril, ela tem um workshop, o que ser
o que é ser inteiro, né? Inclusive, nosso assunto aqui sobre a descoberta da doença da sua filha, né? O quão isso afetou emocionalmente. A Gabi, ela tem um projeto, assim, né? Que ela faz esse autoconhecimento, né? Ela tem essa importância, ela fala que você precisa viver as suas dores para você conseguir ultrapassar os desafios que aparecem na sua vida. Enquanto você não viver aquilo, não aceitar a condição real da sua vida, você não consegue ultrapassar, né? E eu vejo muito isso em você, Letícia. Você aceita a condição que vem até você. E aí você vai vivendo do jeito que dá, porque a gente não é super heroína, né? Nós estamos aqui sobrevivendo como todas as pessoas do mundo, homens, crianças, todo mundo está sobrevivendo, todo mundo tem sua luta. E a Gabi, ela ajuda nessa restauração, no conhecer o eu mesmo, né? Quem eu sou de verdade, quais são as minhas lutas. A gente precisa imergir nisso para conseguir. O autoconhecimento é muito importante. Sim, eu tenho um autoconhecimento. Eu me conheço tão bem que eu sei a hora que eu tenho que... Opa, tá demais. Você tá muito triste, você tá... Então, foi quando eu tive o meu... Que eu falei assim, eu preciso parar. Sim. E o workshop da Gabi, ela fala muito sobre encontrar a paz no seu momento sozinha, né? Porque isso é a melhor coisa quando você alcança a solitude. E ela preparou esse workshop para você realmente buscar esse autoconhecimento, sentir a paz, como você transformar emoções negativas em força, como você melhorar o seu autoestima, como você lidar com as emoções e viver com aquilo com leveza, porque apesar das dificuldades, nós temos que encontrar em nós mesmos algo que vai nos trazer paz, que vai nos trazer esperança. E nesse workshop que ela preparou, vai ser no dia 5 de abril, vai ser de 15 às 18 horas, vai ser no local Casa do Brasil, fica em Lisboa. O investimento de apenas €42. Então, se eu fosse você que está buscando realmente um momento especial, essa é a sua hora. Reserve seu lugar e venha nessa jornada junto com a Gabriela de transformação. Vamos deixar também aqui o @ dela para vocês poderem entrar em contato e obterem mais informações. Letícia, lembrando aqui do que você disse sobre o tempo da sua filha, que você se questionou. Todos nós temos o nosso tempo. Você sabe qual que é o seu? Ela também não, e você não tem que pensar nisso, né? Eu sou uma pessoa que vive um dia de cada vez. Sim. Mas eu via que eu estava perdendo o meu tempo que eu tenho com ela. Sim. Aquele tempo precioso, né? De dar um banho mais demorado. O que ninguém vê, né? Entendeu? As mulheres, no caso, elas estavam me consumindo muito. Né? Algumas sendo até... eu não gosto de dizer essa palavra, mas vou dizer. Vampiras. Elas sugavam muito minha energia. Uhum. E isso é ruim, você sabe, né? Porque você fica mais fraca, fica desmotivada, o cansaço físico. Nós tivemos aqui a Rosângela, né? Sim. Ela falou exatamente sobre isso, Letícia. E eu comecei a... Falei assim, poxa, eu tô tendo que pedir pro meu marido pegar Uber para buscar na escola, porque eu tenho uma reunião, né? Porque tem que ser na hora dela. E olha que é sem cobrar, tá, gente? É social. Né? Então eu falei assim, para mim não dá. Eu preciso dar uma sumida, porque se eu posto qualquer coisa da minha filha, acham que eu tô querendo likes, que eu tô querendo engajamento. Gente, eu não tô nem aí para isso. Não tô nem aí mesmo. Eu vou postar. Se o algoritmo não quer que eu fale da doença da minha filha, o problema é dele. E olha que dá, porque as pessoas gostam de ver o outro sofrer, né? Adoro saber cuscar a vida dos outros. Não, quer engajamento é falar tragédia, E eu decidi, porque eu me escondi durante muito tempo, não por vergonha dela, nada disso, mas para me preservar também, para não parecer que eu estava usando isso. Né? Eu tinha essa impressão. Só que eu vi que a minha filha poderia ter sido salva se ela tivesse feito um teste de pezinho ampliado. Que ninguém faz. Olha, já porque vai a dica para as mamães. É isso que eu ia falar exatamente porque é caro. agora. Aqui custa tipo, 160, 200 euros. Letícia, olha para aquela câmera ali e passa um recadinho especial para as mães que se tivessem a oportunidade de ter esse tipo de acesso à informação, por favor. Eu falo para as mães daqui de Portugal e para as mães brasileiras. O teste de pezinho feito quando se sai da maternidade, ele é o simples.
né, que está incluído, que os planos de saúde cobrem. O teste de pezinho ampliado, não sei no Brasil, não sei se é comparticipado, né? Aqui também eu não sei, eu sei que custa aí quase 200 euros. Ele pode salvar a vida do seu filho. Não quero alarmar as grávidas, pelo amor de Deus, mas ele detecta enzimas, doenças. No caso da minha filha, é a mucopolissacaridose, né? Teria sido detectado nesse teste de pezinho ampliado. E um dos temas que eu falei com o embaixador, né, essa semana que eu tive com ele, é a gente disseminar essa informação. Né? Porque mesmo que você não tenha dinheiro para pagar, pede empréstimo, pede para os teus amigos. Mas isso pode fazer a diferença na vida do seu filho. Sim. É um investimento. A gente deixa de comer fora aí durante 3 meses, a gente deixa de pagar a conta de luz, mas faça o teste de pezinho ampliado, que pode salvar a sua vida, e passe essa informação adiante, que pode salvar a vida de outras crianças também. Obrigada, Letícia, por partilhar essa informação. É muito importante.